Pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Em fevereiro agora, o Instituto Semblante ele apresenta tradicionalmente um conjunto de aulas abertas, né, que tem vários efeitos, né? Um deles é a gente fazer na verdade, assim, acho que o principal efeito é a gente poder abrir o ano, assim, é um posicionamento, começou o ano, né? E aí a gente vê sentido em chamar as pessoas, convidar as pessoas, né? Quem é do Instituto e quem não é do Instituto, para poder participar com a gente desse movimento de abertura, né? De repetição e renovação, de identidade e diferença. E tradicionalmente a gente faz com filmes, né? Fevereiro é o mês dos filmes, assim. E aí a gente conversando, eu falei, bom, e se a gente deixar livre assim, né? Cada um trouxer alguma coisa do qual queira falar, ou que queira fundamentar, né? Que esteja aí vivendo ou com desejo de falar, né? E aí surgiu a proposta dessas aulas abertas do início de 2026. E aí eu propus falar sobre um conto, né, da Clarice, que é o Feliz Aniversário. Não sei se pelo título, né, vocês chegaram, se todo mundo conhece, quem não conhece chegou a ler o conto, tá? É um conto de fácil acesso na internet, ele faz parte de um volume publicado nos anos 60, né, que é o Laços de Família, mas não é o do Manuel Carlos, não, viu? Não é o do Manuel Carlos, da Helena, daquela choradeira lá que não vai raspar a cabeça, mas ele é anterior, né? Ele é anterior aí uns 40 anos ao Laços de Família do Manuel Carlos, né? Mas é um título interessante porque é um conjunto de contos que são atravessados pela temática da família, assim, parece que é um leitmotiv, é uma coisa que é uma identidade entre os contos, né? Então, é interessante ler porque são narratividades sobre famílias e de uma maneira secundária sobre laços, né? Porque as primeiras formas de laço que a gente desenvolve são em família, né? Seja lá qual for aquilo que a gente identifica como família, né? Como núcleo cuidador primeiro. Então, é um livro que eu acabei sugerindo, né, para poder pensar algumas questões básicas que eu queria retomar, de real, simbólico e imaginário, como isso pode contribuir para a gente na escuta clínica, na leitura, né? Na leitura da escuta e também na leitura de textos literários ou de qualquer texto, né? Lembrando que, claro, quando a gente faz um trabalho de leitura de um texto literário, né? Fora do âmbito clínico, é um tipo de leitura, né? Porque quando a gente faz a leitura da escuta analítica, quando a gente faz a leitura dentro de uma uma clínica é diferente, né? Por isso que não dá para pegar o personagem, como às vezes a gente vê alguns fazendo, né? E colocar no divã. Ah, esse personagem aqui é um obsessivo, esse personagem aqui é um histérico, né? A gente pode falar de forma metafórica, eu acredito, né? Tem elementos que lembram aqui uma organização histérica, uma organização obsessiva, porque esse personagem, esse narrador, né, da história, ou esse poema, enfim, ele não usou do desejo dele para te buscar para ser escutado. Então, já tem uma. A gente não pode ocupar o lugar de analista com esse personagem, com esse narrador, porque ele não veio nos buscar como lugar de falta para sua escuta. Nós que estamos projetando uma falta nossa é diferente, né? Então, a leitura do divã, né, e a leitura, né, fora do divã, fora da clínica, elas são fundamentalmente diferentes. Porque muitas vezes a gente, da posição de leitor, quando eu vou ler Clarice, né, porque eu quero, ou porque eu estou num programa de pós-graduação, estou fazendo um curso, enfim, a gente vai lendo ali, buscando preencher vazios, né? Ou até produzir um material que vai sair pro Semblante em algum momento aí no Instagram, falando sobre essa questão que aparece muito na clínica, às vezes, né, de crianças com dificuldade de leitura, crianças com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de concentração, e adultos que também relatam essas dificuldades, e muitas vezes o diagnóstico precoce, o diagnóstico mal feito, ele acaba servindo muito mais para a angústia dos pais do que para poder escutar essa criança. Por que que essa criança não consegue se concentrar? E essa criança, ela é convidada frequentar os vazios do que ela vai aprender,
né? Porque qualquer trabalho de aprendizagem se faz a partir de um convite a você conhecer aquele vazio, aquilo que você não sabe, né? Quando você vai ler um texto, o sentido do texto não está grudado no texto. Você vai ter que produzir o sentido desse texto junto com a leitura, né? E muitas vezes todo mundo aqui sabe ler um texto, principalmente texto literário, inclui às vezes você ler e ficar com a sensação assim, não sei se eu entendi, não sei se eu peguei, mas continuo lendo, né? Isso acontece muito com o texto psicanalítico, né? Tanto que Freud e Lacan, como estilos de escrita, são muito diferentes nessa direção. Porque o Freud, ele tinha ali uma ansiedade de ser entendido, porque ele está fundando um edifício teórico, né, e analítico, uma praxis que era inovadora, que era nova, né? Então havia essa angústia de ser entendido. A angústia do Lacan era outra, né? As angústias lacanianas eram outras, né? Primeiro, ele não ser plagiado. Então, ele tinha uma angústia muito grande de publicar essas ideias. E segundo, ele não tinha o famoso hermetismo lacaniano, a dificuldade dos textos lacanianos. Eu acho que vai muito ao encontro do que ele propõe na clínica. Na clínica, a gente está ali para escutar o vazio e para pensar o vazio e usar esse vazio, né, essa falta, como matéria de movimento, né? Porque o paciente vem para procurar respostas com a gente. Não é que ele não vai encontrar alguma resposta provisória, não. Mas não é você, como analista, que vai dar. Você não tem como fazer isso, dar uma resposta. Você pode encaminhar, né, questionamentos, reflexões, né? Você pode destacar questões, repetições, para que esse sujeito se implique na própria resposta, para que ele seja responsável pela própria resposta que ele der. Se você der qualquer resposta ao paciente, a partir daquele momento, para ele, você é responsável pela resposta que ele está recebendo, né? E o trabalho é outro na clínica. Então, o trabalho de chamar uma criança à aprendizagem é um trabalho de construir, sustentar um lugar seguro que sustente ela frequentar esse vazio sem que ela se sinta envergonhada, sem que ela sinta que ela é uma anta, que ela é burra, que ela é atrasada, que ela não dá conta, né? Como se as respostas estivessem sempre prontas, como se elas sempre fossem as mesmas, e como se não fosse muito mais interessante do que as respostas, são muito mais maravilhosos o percurso que cada um faz para chegar às respostas. Eles são brilhantes, eles são maravilhosos, eles são poéticos, né? Só que para isso, esse sujeito em crescimento, em desenvolvimento, ele tem que ser convidado a frequentar esse vazio, né? Então, muitos sujeitos, né, trazem essa questão da dificuldade de concentração, da dificuldade de leitura, mas não há, claro, gente, casos e casos, né? Alguns casos realmente trazem ali questões que são complicadoras, né, neurológicas, às vezes, que vão se somando ali. Mas muitos casos clínicos, né, são diagnosticados sem que seja feita uma escuta de como que esse sujeito aprendeu a aprender, né? Como que foi essa inserção no universo do aprendizado. Sendo que essa questão de aprender, a gente vai atravessar a vida do sujeito sempre. Sempre vai ter que aprender, sempre vai ter alguma coisa que eu não sei. A começar por mim mesmo. Eu vou ter que aprender a lidar com o que eu não sei de mim. Que é isso que eu evito tanto, que eu fujo tanto, né? Então, o Lacan, ele já não tinha esse trabalho, né? A vaidade dele era outra, digamos assim, né? A projeção dele era outra. Então, a dificuldade, muitas vezes, do texto lacaniano é justamente é trabalhar na linguagem do texto, principalmente os textos das palestras dele, né, que estão naquele volume dos escritos. O seminário a gente tem um Lacan um pouco mais didático, porque ali é ele transmitindo ao vivo, né, respondendo perguntas e tal. Nos escritos ele faz um exercício linguístico muito grande de, peraí, de deixar esse vazio mesmo para você trabalhar, para você voltar, para você retornar ao texto. É algo para você ler muitas vezes. E o que não é, né? Então, o perigo a necessidade, por um lado, mas o perigo quando a gente se acostuma demais com uma certa estabilidade de sentido. De que aquilo vai ser sempre aquela coisa, não pode ser outra. Que é o campo do imaginário, que a gente já vai falar. Imaginário é necessário, mas imaginário demais, a gente se acomodar demais ao imaginário, é um sinal de perigo, né? Que acontece no nosso conto aí, no Feliz Aniversário, né? Que a veinha tá fazendo aniversário e resolveram fazer uma festa pra veinha. Mas a gente vai começar a ver ali o início do conto, né? Fica aquela coisa, esse aniversário é mais pra quem, né? É mais para as pessoas irem desfilar,
né? As pessoas irem ali, ou é pra veinha? Porque em nenhum momento a gente vai vendo né, a narração acontecer, parece que ninguém perguntou pra veinha a festa que ela queria, a festa que ela quer. Ela foi dessubjetivada, ela foi objetificada. Ela é objeto do desejo dos outros. Na idade que ela está fazendo, ela não está sendo reconhecida como sujeito, né? E isso acontece muito socialmente, dizendo, com diversos sujeitos, né? Sujeitos que são considerados incapazes e muitas vezes nós nos tratamos como se eles não fossem sujeitos, como se eles não tivessem desejo, né? No campo dos autismos, das questões diversas que podem acontecer, dos sujeitos idosos, né? Idoso não tem. O Deus chegou no fim da linha, tá esperando o prazo vencer, né? Não tem mais desejo. E mesmo a mulher, né? Alguns pesos sociais para as mulheridades, né? Quando a mulher se casa, né? Quando a mulher tem filho, não pode mais ter desejo. O desejo dela tem que ser somente a família e os filhos, né? Qualquer coisa, né? Para qualquer outro objeto pro qual o desejo dela faz, vá, qual o risco dela ser uma má mãe? Uma mãe que falha. Mas eu vou te contar um segredo, tá? Você já é uma mãe que falha desde a hora que você decide. Então fica tranquilo, você já tá falhada, vai foder o Goiás. Então vamos fazer o que a gente quer um pouco também, porque vai foder o Goiás. Uma hora vai foder. Porque não tem como fechar, né? Não tem encontro perfeito. Então eu queria começar por aí, né? Como que a gente pode aprender muito, né? Psicanálise, refletir, elaborar muito sobre psicanálise com os textos literários, desde que a gente se lembre de que são leituras diferentes, né? No texto literário, a gente vai tentando preencher algo desse vazio, né? Buscando ali um processo de significação, né? É claro que quando a gente vai aprendendo psicanálise, né, a gente muitas vezes vai mudando a nossa relação com o texto literário. Talvez a gente não se incomode mais tanto, ou se incomode diferente, com o texto não fazer um sentido completo, fechadinho, né, na hora em que você lê. Mas a leitura da clínica é a gente sustentar o lugar do analista, né? E o nosso lugar de analista é esse lugar do vazio, do desejo, o desejo do analista, né? Acho que vocês já ouviram falar essa expressão, né? Desejo do analista, tá? É uma expressão dupla, né? É uma expressão ambígua, porque ela pode deslocar tanto o desejo do próprio analista ou o desejo que a gente supõe que o analista tem, né? Então, muitas vezes, o que que o analista está pensando, o que que ele vai pensar se eu falar nada, e é justamente esse não saber que vai fazer eu falar. Então, é sustentar esse lugar junto com o analisando de, bom, tem alguma coisa aqui que a gente não sabe que a gente vai ter que, né, fazer, tá? Então, e isso é o trabalho, gente, do nosso clínico, né? Então, esses narradores, né, esses narradores dessas histórias, por mais maravilhosas que elas sejam, eles não nos procuraram na clínica, né, para a gente sustentar esse vazio deles e a partir disso eles falarem. Então, não é para gente, né, como analista, como objeto A, como suporte da falta que eles estão falando, né? Então não é assim que a gente deve tomar clinicamente, né? Então é tomar um pouco de cuidado com essas misturas, né? Elas podem se alimentar, elas podem se influenciar, mas não é a mesma leitura, exatamente. Tá? Agora, a leitura do texto literário tem muito a ganhar com a psicanálise à medida em que a gente reivindica o lugar do vazio, o lugar da falta, como pertencente ao texto literário. Então, o texto não importa, né, a significação que eu dei a um texto, isso não esgota o texto. Não é possível esgotar. Até porque não é possível prever de que posição a gente vai ler sempre. E de que posição o outro vai ler. Por isso que é uma bobagem, é uma insanidade, né, é uma loucura coletiva querer que 40 alunos, 30 alunos cheguem exatamente à mesma leitura do texto. Se eles não chegarem todos exatamente à mesma leitura, nas mesmas palavras, vai ganhar zero, né? Tá reprovado. Né? E na verdade a gente pode chegar em leituras semelhantes, mas por caminhos muito diferentes. E o interessante é como você chegou a esse caminho, o que que você leu, o que que você ouviu que te fez chegar a isso, onde que bateu aí, né? Então a leitura literária tem muito a ganhar com isso, né? E a gente tem muito a ganhar com a literatura também, psicanálise, porque metaforicamente, né, comparativamente,
né? Vários já disseram isso. A gente vê a leitura às vezes antecipar acontecimentos que a própria teoria ainda não atingiu, né? Que na própria clínica a gente não atingiu ainda. Então é um acontecimento, né? O que que é um acontecimento, gente? Acontecimento é diferente de evento, né? Evento é aquilo que acontece toda hora, todo dia, e você nem sente, né? Então todo dia eu acordo, vou trabalhar, pego o meu carrinho, são eventos. Tá no campo do automático, do evidente. Só vou. Até que o real atravessa, me arrasta, e eu vejo que não é bem assim. Às vezes não é só vou. Hoje eu estava indo trabalhar, aí na saída aqui, o meu campus, né, universitário, fica na cidade vizinha, né, na cidade que eu moro. E aí, indo trabalhar, atravessando aqui, né, uma das saídas da cidade, que tem um rio. Ah, tá chovendo aqui, né, tá um dilúvio, em muitos lugares, acho que tá um dilúvio, né? E o rio transbordou, então não tinha como passar, e tava ali todo o pessoal, os agentes, né, bloqueando, porque para poder desviar. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, lá, né? Então, esse real da água tomando o espaço que era de carros. Ou a água lembrando que aquele espaço era dela, né? E que não é bem a gente que decide por onde que ela vai correr quando tem excesso. Quando tem excesso, ela transborda mesmo, você que lute, você que mude a sua rota, você que lembre que às vezes o negócio transborda e você não pode fazer nada, minha fofa, né? A não ser mudar de rota, né? A gente pode bater no carro, que desgraça! Pode ter um surto narcísico só porque eu tô atrasado. Se eu tivesse com tempo sobrando, não acontecia. Ó, o Narciso, né? É verdade, meu amor, a chuva é sobre você, né? São Pedro lembrou de você, falou: ah, aquela desgraça ali vai atrasar amanhã. Vou fazer o céu cair, né, Pingo Douro? Então a gente vai ter, tem muitas, mas a gente vai ter que se reorganizar. Às vezes alguns não conseguem, né, gente? Ficam no desequilíbrio. Ficam ali na beira da água, quase molhando, quase deixando levar, tá? Então, isso são eventos, né? O evento é aquilo que a gente quase não sente, e isso tem uma dimensão de acontecimento. De repente, eu saio do automático, né? Então, o que que é um acontecimento? É quando aquilo que parecia normal é atualizado. É, não é normal, né? O normal é uma convenção. O normal é um efeito de esquecimento. Só há normalidade porque a gente esquece. O que que a gente esquece? Que tem diferença, que tem alteridade, que tem impossível, tá? Então, e aí o acontecimento é essa atualização. A gente tem uma estrutura toda prontinha para seguir o nosso dia, de repente ela tem que ser atualizada, minimamente ou muito atualizada. Então, nem todo evento tem potencial para acontecimento, tá? Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes nas obras literárias, né, conforme a gente vai as revisitando, elas antecipam acontecimentos, né, que o texto teórico, o texto psicanalítico, séculos depois vai teorizar. Vocês não vê o Freud com a tragédia grega? Né? Ele pegando a tragédia grega para pensar a clínica, para pensar comparativamente, né? Então, por que que há a tragédia grega? Ué, por que que os heróis trágicos são trágicos? Porque eles não sabem, por isso que eles se fodem, né? Por isso que o caldo entorna. Porque o que os faz vítimas da tragicidade é que a gente não sabe. Então todos somos heróis trágicos, né? Todo mundo tem um aspecto trágico, que é esse, você não sabe. Gente, você pode ser doutor, você pode ser pós-doutor, você pode ser o missionário do caralho a quatro, pode ter viajado, rodado o planeta. Isso não garante tudo. Não é sobre tudo, né? Não pode ser sobre tudo, porque senão a gente vai ter questões. Bom, poder pode, né? Tanto é que estamos aqui, né, para poder conversar sobre. Então, eu propus esse encontro, né, porque, bom, eu não sei qual que é a experiência de vocês com a Clarice. Então, eu pensei em trazer a Clarice, porque é uma autora que eu estou trabalhando bastante nos últimos anos, né, na minha pesquisa universitária, né, acho que vocês sabem que eu sou, além de, né, de trabalhar com a psicanálise aqui, eu sou servidor do Instituto Federal de São Paulo, eu sou professor da pós-graduação da Unesp, de Araraquara, né, no mestrado e doutorado, e eu tenho uma pesquisa. Eu estudo enunciação, eu estudo o dizer. Como que o dizer acontece,
né? Associando aí teorias marxistas e teorias psicanalíticas para pensar esse acontecimento do viver. E eu levo isso para a literatura. E atualmente um dos corpos que eu tenho mais trabalhado, né, os materiais que eu tenho mais trabalhado são os textos da Clarice, mas não só, né, literatura contemporânea de forma geral. Mas a Clarice é um fetiche meu dos 17 anos, quando eu fui prestar FUVEST, né, vestibular para a USP, e estava lá A Hora da Estrela, que foi um livro que uma amiga me emprestou para eu ler, né? É, E eu fiquei muito intrigado, porque a Clarice era uma autora que já frequenta. É muito engraçado isso, gente, porque eu tenho a impressão de que eu sempre tinha ouvido falar de Clarice Lispector. A primeira vez que eu li, eu já tinha lido conto, assim, material didático, mas nada que tivesse me mexido. E aquele livro mexeu, porque eu tive a sensação de que eu terminei o livro e eu não tinha terminado. Nossa, nem quando eu tô começando o livro. E que faltou, né? E foi uma experiência de falta tão interessante que eu cheguei no primeiro ano de faculdade e eu queria fazer uma iniciação científica sobre Clarice, né? Só que eu acho também que a professora que eu procurei não acolheu muito, acho que ela estava com outros projetos, né? Ela me propôs pesquisar Clarice numa direção que não era a que eu queria. Porque, gente, a minha atração pelo texto da Clarice era pela parte pesada, que eu quero dizer assim, de falta, mas é um peso que é muito leve ao mesmo tempo, né? O que é isso que faltou na minha leitura? Que parecia que não tinha fechado, né? E aí foi um atravessamento. Não trabalhei com Clarice na iniciação científica, né? Trabalhei com outros escritores, mas sempre buscando essa questão do sujeito. Não trabalhei com a Clarice no mestrado. Trabalhei com Saramago, né? Não trabalhei com a Clarice no doutorado. Continuei trabalhando com Saramago. Aí no pós-doutorado, no primeiro pós-doutorado, aí eu fiz um projeto. Não, no primeiro pós-doutorado não trabalhei com Clarice, tá? No segundo pós-doutorado, eu comecei a trabalhar com a Clarice Lispector, né? Então, né, eu tô finalizando o quarto, vou começar um pós-doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, mas e a Clarice aí servindo como esse diálogo para eu pensar questões do dizer, como que o dizer acontece, né? Então, se alguém aqui já frequenta Clarice, acho que, né, vai ter as suas próprias conclusões. Quem ainda não conhece tanto, sugiro, mas tem, né, esse encantamento pela Medusa, como diz a Hélène Cixous, né, que é uma pesquisadora francesa da Clarice Lispector. E, aliás, é lendo a obra da Clarice Lispector que ela vai criar o conceito de literatura feminina, tá? É a partir do texto da Clarice. Ela vai ler a Clarice e falar, isso aqui é literatura feminina, né? É, Tem uma entrevista da Clarice, tem duas entrevistas, né, famosas, né? Durante muito tempo, a gente teve no YouTube somente a entrevista que a Clarice deu para TV Cultura, que é a última da vida dela, né? Que foi em 1977. Logo em seguida, ela descobriu câncer, e entre ela descobrir o câncer e falecer foi pouco tempo. Ela morreu muito jovem, gente. Ela morreu com 57 anos, né? Ela nasceu em 1900. Ela chega ao Brasil Perdão, ela nasceu em 1920. Ela morre em 1977. Tá? Ela chega ao Brasil em 22, Semana de Arte Moderna, tá? Em Alagoas, depois ela muda para o Recife, depois eles mudam para o Rio de Janeiro. E a Clarice, né, eles fogem da Ucrânia, da fome, né? É uma família judaica. A mãe dela vem doente da Ucrânia, a mãe dela vem doente com sífilis, né? Nas biografias, né, se fala que provavelmente a mãe dela foi vítima de estupros, né, dos pogroms, que eram quando os russos, né, ali massacravam os judeus. E ela já chega ao Brasil doente, e a Clarice cresce, né, ela tem duas irmãs mais velhas, que é a Elisa, e a Tânia, e que cuidam da Clarice, porque a mãe não consegue cuidar, né. A mãe está doente, a mãe está desenvolvendo progressivamente ali as fases da sífilis, e vocês devem saber que uma das últimas fases da sífilis é o comprometimento neurológico severo, né? Então se perde os movimentos, e a Clarice cresce com essa mãe que precisa de cuidado, que não cuida, né? E aí a Clarice fica um tempo em Alagoas, depois eles mudam para Recife, onde ela vai crescer, e ela vai fazer faculdade no que hoje é o UFRJ, né? A Faculdade de Direito da UFRJ, né? Carioquíssima aí, né? A Clarice falou que ela se sentia muito carioca, né, Raquel? A Raquel aí, carioca. E ela morou ali, né, no Leme, onde ela voltou depois, ela morreu. E ali ela conhece o marido dela, que é o Gurgel, e logo que ela lança, né, o primeiro romance dela, que é Perto do Coração Selvagem, de 1943, ela já tinha publicado contos antes,
que o pessoal não acreditava que era dela, o pessoal achava que ela produzia, que ela inventava. Ela foi morar com ele na Europa, porque estava começando a Primeira Guerra e ele prestou o mesmo concurso. Gente, a Clarice Lispector, ou turma boa, hein? Ela é da mesma turma de direito do João Cabral de Melo Neto, o poeta. Então, uma turma assim, foi pródiga. E o João Cabral e o marido da Clarice, que é o Gurgel, os dois passaram no concurso para diplomata. E os dois foram para a Europa. O João Cabral foi para a região da Espanha e o Gurgel foi para a Itália. Então, a Clarice morou em Nápoles, depois ela morou em Florença, depois ela morou em Berna, na Suíça, onde o filho dela nasce. O primeiro filho nasce. Depois eles vão morar em Washington, onde o segundo filho nasce. Mas a Clarice sempre fala nas cartas dela, nas crônicas, são textos muito bonitos, tá? Sobre esse sentimento que não passava de se sentir constantemente estrangeira. De que ela não sentia que ela pertencia aos lugares. Porque a história dela já começa com o deslocamento, né? Inclusive, a Clarice, vocês vão ver isso na entrevista, se vocês assistirem, é do YouTube, da última entrevista dela para TV Cultura, a Clarice tinha a língua presa. E as pessoas achavam que era sotaque, né, da Ucrânia, mas não era sotaque, era uma língua presa. Ela nunca quis fazer a cirurgia, porque ela achava que seria uma cirurgia muito dolorida. Então ela fala, até isso, ela falava assim, até isso as pessoas não entendem, elas acham que eu falo ucraniano. Então, assim, que não é o meu lugar, não é porque eu sou ucraniano. Ela fala, eu sou tremendamente, visceralmente, ela dizia, brasileira. E ela queria ser reconhecida como uma escritora brasileira, né, do Brasil. Né, enfim, e ela se separa do Gurgel e ela diz: Eu me separei do Gurgel não por falta de amor, mas porque eu não conseguia mais uma vida em que eu não conseguia ficar nos lugares o suficiente para fazer laço com as pessoas. Que eu não sinto esse laço comigo mesmo. E aí a Clarice é uma personalidade assim, muito excêntrica, né? Ixi, a gente poderia ficar aqui contando fofocas, assim, várias, mas da Clarice, das questões sociais dela. Mas a literatura, ela dizia: Eu não sou uma profissional. Porque eu não escrevo para vender. Eu escrevo quando eu quero. Eu escrevo porque eu preciso, eu escrevo porque se eu não escrevo eu tô morto. Então, entre uma obra e outra, eu vegeto. Então, para poder sobreviver, ela escrevia para os jornais, ela escrevia para as revistas, a Manchete, né, que era uma revista famosa da época, né, que é mais old school, que como eu deve lembrar da revista Manchete, a editora Block, né, que faliu, né, que quebrou, que tinha o canal, né, Manchete. Produziu aí novelas marcantes do passado, né? Dona Deja, que agora ganhou uma nova versão, Chica da Silva, né? É, E aí a literatura vai ser esse lugar de elaboração, né? Então, em Feliz Aniversário, eu escolhi esse texto porque é um livro que eu vou trabalhar ao longo desse semestre também, né? Vou dar uma disciplina na pós-graduação, né, na Unesp, sobre análise de discurso e literatura. E aí, a obra que eu vou usar para ir analisando com os alunos aula a aula é Laços de Família. Então, cada aula um conto. E eu achei interessante trazer esse conto para diversos movimentos que a gente pode fazer aqui, para pensar imaginário, real, e simbólico, pensar movimentos na clínica, mas também pensar, né, que a nossa protagonista ali, ah, ou aquela que deveria ser protagonista, mas não é tratada como protagonista pelos demais, né, porque eles não perguntam para ela qual que é a festa que ela quer ter, se ela quer ter aquela festa. Né? E as pessoas vão chegando, vão conversando, e elas não conversam com a personagem, né? Eles ficam perto dela como se ela não entendesse, como se ela tivesse lelé, né? Como se ela não tivesse ali, como se ela vegetasse, né? Que imaginário é esse, né? Que faz as pessoas estarem ali? Definitivamente não é sobre ela, é sobre alguma coisa que eles estão transferindo para ela como objeto, né? E que esse ritual está acontecendo ali, né, de boas maneiras, para eles desfilarem as roupas, né? Se a gente vai ler o início do conto, vocês vão perceber que, inclusive, as pessoas que vinham de um bairro mais distante, elas vinham arrumadas, porque não era sempre que elas iam para a Zona Sul. Então, elas queriam ir para a Zona Sul arrumadas, porque era uma chance também de dar um close ali, né, de poder ser visto. Então, onde que essa vovó tá? E em algum momento da nossa clínica, a gente se depara também com o idoso como analisando, né? E como, não só com idosos, né? Como é muito perigoso na clínica a gente receber os pacientes a partir de uma série de pré-saberes sobre ele.
aquilo que eu estou pré-concebendo que eu sei, né? E no caso de, acho que o erro, né, a falha mais grave, né, de um trabalho clínico é a gente não colocar o paciente, qualquer que ele seja, num lugar de sujeito, num lugar de desejo, né? Qual que é o desejo por estar aqui? Qual que é o desejo sobre si mesmo? Que muitas vezes, né, bem possivelmente, são respostas que ele não vai ter prontas. E a gente vai sustentar esse não saber com ele, né? Então, essa senhora aí da narrativa, a protagonista, ela acaba reagindo, né, para poder se colocar como sujeito, para lembrar ali que ela tá ali como sujeito, desejo, porque ela quer beber, né? Ela quer um vinho, né? E o pessoal ali, ah, vovó, como assim, né? E aí não pode beber, não deve beber, né? E aí ela pega e catarra no chão, gospe um catarro no chão, a da famosa catarrada. E o pessoal para, aquele pessoal finamente vestido, né? Aquele horror, aquele real, aquele resto, né? Aquela excrescência que não era para ter saído. E ela catarra e fala: Eu quero vinho, né? E isso que sai nesse gesto de real que vai aparecer aí, tá? Então, antes da gente ir pro conto mesmo, e a gente ali deslizando, delirando com o conto e pensando questões, o real simbólico imaginário, né? São maneiras que acho que é uma das maneiras, ou a maneira central, que o Lacan vai desenvolvendo ao longo da sua atividade clínica, da sua atividade como psicanalista, para reorganizar, né, a psicanálise. Como nós sabemos, o Lacan tem essa demanda de reorganizar a psicanálise, porque ele entende que os psicanalistas franceses estão fazendo tudo naquele momento, a primeira geração, menos psicanálise. Então ele toma isso como: vamos voltar para a psicanálise, vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Então ele rompe com a primeira geração, né? Que ele entende que está fazendo a psicologia do ego, que está querendo ali fazer uma salvação emocional das pessoas. Ele fala que what the fuck, né? Que é isso que estão falando? Que educação sentimental. Se ele tivesse hoje, né, o Lacan ia dizer: bom, estão tentando fazer coach com as pessoas e estão chamando de psicanálise, né? Porque não tem como você ser pedagógico na psicanálise no sentido de, ó, faz assim, assim, assim que dá certo, viu? Né? E muitas vezes a nossa angústia como analista aparece quando a gente duvida de que está conseguindo fazer pelo analisando. Mas você não tem que fazer. Quem tem que fazer é ele. E ele vai se implicando nisso, né? Se assim for o desejo, né? E esse desejo ele vai ficar rarefeito ao longo das sessões. Tem sessão, né, gente, que parece que o paciente só tá vindo. Mas nessa continuidade, né, ele muito provavelmente, à medida que ele vem, que ele não falta, ele tá ali construindo, tem alguma coisa em construção. Mas a gente, como analista, tem que suportar ele nesse processo de construção, né? Como analista, a gente não vai fazer o que a gente faz quando tá tendo DR, tá? Eu conheço vocês. Então que você vira lá pro crush, né, pra não sei quem, e fala assim, começa a discutir, aí o crush fala assim pra você: eu vou pensar. Vai pensar porra nenhuma! Eu quero uma resposta agora! Eu tô de saco cheio, né? A gente não sustenta isso, a gente quer agora, a gente quer pra ontem, né? A gente faz a chiquinha, né? A gente quer agora, cadê meu pai? Né? Cadê o meu objeto perdido, o meu objeto A? Na análise, a gente faz isso tudo que a gente, macetando ali, né? A gente de carnaval tenta fazer nas relações individuais, porque as coisas não vêm no tempo do que eu quero, né? As coisas vêm, como diz a Clarice nessa entrevista na TV Cultura, às vezes vem, às vezes não vem, é tudo tão incerto, né? Então, o Lacan ele vai reorganizar e dizer, bom, e tem analista fazendo um trabalho que ele não tem condição de fazer. Porque no campo da psicanálise, o material com que a gente trabalha não é outro que não a linguagem. Ou, como me foi perguntado semana passada, as linguagens que o paciente está trazendo para você, né? E dentro dessas linguagens, não necessariamente a linguagem verbal.
outras linguagens podem aparecer. Porque, inclusive, se esse paciente começa a faltar de forma reiterada, é uma linguagem isso também. Eu posso tomar isso como uma linguagem. O que que ele está colocando aí nessa ausência, né? O que ele está colocando nessas faltas repetidas, né? E aí a gente tem que entender o que que o Lacan vai dizer. Isso é fundamental. Que a linguagem, ela não acontece de qualquer jeito. Ela acontece de uma forma organizada. Ela tem que ter uma organização, senão ela não acontece. Num primeiro momento, a gente cai na armadilha de acreditar que o outro organizou essa linguagem para mim. Então, se eu quiser aprender a usar a linguagem, é só seguir a gramática. É só entrar no Google Traduto que ele vai dar pronto para mim. É só entrar no chat GPT que ele vai fazer, que é uma beleza. Tem um outro que já deixou pronto. Tem um outro que faz, né? Mas a parte mais difícil da linguagem não é essa. Não é seguir uma suposta regra que alguém deixou pronto ali para você seguir. Não é seguir uma certa combinatória que alguém deixou ali organizada para você fazer. O mais difícil é você perceber que a cada vez que você acha que está só repetindo uma organização, você está se responsabilizando pela repetição que você está ensinando. Então, mas Jacó, como que eu vou ser responsável por uma coisa que eu já nasci e estava pronta? Exato. A pergunta de milhão, que coisa, né? A pergunta de um milhão quer dizer, né, que onde você foi amarrar tua égua? Por um lado, não tem como participar do social sem conhecer algo dessas combinatórias, que é essa linguagem. Ao mesmo tempo, essa combinatória não diz tudo, não garante tudo. Né? Tanto que Freud diz, o sonho, o ato falho, o xiste, o lapso, o esquecimento são sintomas de que a linguagem rompe. E logo a gente tenta amarrar de novo. A gente está o tempo todo tentando amarrar, porque rompe. Eu fico ali pensando, eu não lembro. Gente, qual que é o nome daquela moça? Ai, nossa, ontem mesmo tava falando. E olha que coisa, esqueceu. Como que é a vida, né? Ontem mesmo. Hoje eu não lembro. Meu Deus. Bom, se você não lembra, você tem que se virar com não lembrar, né? Tem que falar de outro jeito. Vai ter que fazer de outro jeito. Assim não vai dar pra fazer, então. Então, seguir uma combinatória não garante que a gente coloque o interno pra fora. E não garante que o outro vai receber o que eu estou dando da maneira que eu acho, da posição que eu acho que eu estou dando, né? Porque de onde que você tirou que aquilo que está falando tem um sentido X e não Y? Porque você decidiu? Porque assim você quis? Mudou o seu nome, então. Seu nome é Aurélio, dicionário, né? Então, você decidiu sentir. Aí a gente tem o nosso narcisismo, porque na verdade os sentidos não tem a ver com o dicionário, né? O de sentido, os sentidos, os significados têm a ver com a nossa descoberta da existência dele. Gente, você pode passar a vida ouvindo falar sobre morte. Não é o mesmo que você viver essa experiência, e isso imprimir um sentido. Por isso que qualquer transmissão de saber que você faça para o sujeito, se de alguma maneira aquilo não atravessa o vivido dele, ele vai ter uma dificuldade específica para poder adentrar. E mesmo que ele tenha vivido, a dificuldade vai ser outra, porque ele vai receber o que está falando no primeiro momento a partir do que ele viveu. Aí é o trabalho da gente dividir, né? Por onde que o outro está entendendo, por onde que o outro está entendendo. Então vejam, a gente entra numa linguagem que a gente já recebe pronta. Mas na verdade ela não está pronta, isso é imaginário. Ela está sempre sujeita à transformação, ela está sempre sujeita à mudança. Ela está sempre sujeita ao deslocamento. Por quê? Porque a gente quer sem perceber, porque a gente tenta dizer e não consegue, por diversos fatores, inclusive os que eu não prevejo, os que eu não controlo. Aliás, esses são os mais determinantes, né? Não funciona sempre, porque nem sempre no organizado cabe aquilo que não tem forma, aquilo que eu não sei que nome tem, tá? E nem sempre, né? E nem sempre não, né? Nós não estamos sempre na mesma posição para falar.
e para receber as coisas. Então, né? Por isso que no campo da psicanálise não há comunicação. A comunicação é um efeito imaginário. Eu que estou falando ali, acreditando que a comunicação está acontecendo de forma límpida, transparente, né? O que há são efeitos de comunicação, né? A gente nunca tem como saber exatamente como que está chegando no outro que eu estou me esforçando ali para fazer. E vou dizer mais, né? Os efeitos do que você disse, muitas vezes, você não vai saber nem na hora. Você vai saber tempos depois o efeito daquilo, né? O efeito daquilo no outro, o efeito daquilo em você, tá? Então, o Lacan está alertando a gente que na clínica o nosso material é esse. Então, o paciente, pessoal, pode trazer exame, né? Pode trazer raio-x, pode trazer exame de sangue para você, pode trazer foto do filho, pode trazer o cachorro na sessão, ele pode trazer o que ele quiser. O nosso material não é esse. O nosso material é o que ele fala. É o que ele constrói ali, na cena de análise. É ali que é esse material que a gente trabalha. Entre parênteses, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquele paciente que no WhatsApp parece história sem fim. Chega na sessão, não fala. Na sessão que tem que falar. A gente antecipa a sessão, né? A gente tenta agendar uma sessão emergencial, né? Mas é em sessão. Porque é ali que o negócio acontece. A gente precisa dar uma associação livre. E uma coisa que você não tem no WhatsApp é controle, né? Esses dias eu recebi grupo de família, né, gente? Devia chamar assim, grupo da discórdia, né? E aí eu já nomeei automaticamente. Aí uma tia minha mandou um texto que eu bati o olho, falei, gente, esse texto não é dela. Eu quero que uma vaca venha aqui e essa vaca tussa. Porque não é dela, eu quero ser um mico preto. Porque eu falei, esse texto aqui é de chat GPT. Porque, gente, não é por conta dela não ter mas sabe um texto, e a gente, né, tem um pouquinho de experiência com texto, tem cara de padronizado de assim, de texto azulejo branco, aquela coisa que você joga assim, pá, prega. E aí, quer dizer, aí depois disso, sabe o que eu fiquei pensando, que eu fiquei alucinando? Olha, até com o paciente, né? Você não tem como saber de onde veio aquele texto, né? E ele tem que vir sessão, porque ali é ele que vai falar. Paciente quer encerrar a análise por WhatsApp, quer encerrar. Não, é em sessão. Porque quem que tá encerrando comigo pelo WhatsApp? É em sessão. É você. Não é simulacro. Não é uma prótese que vai encerrar comigo, é você. Né? É assim que a gente começou, é assim que a gente desenvolveu, e é assim que a gente vai terminar quando chegar a hora de terminar esse trabalho de análise. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que, mesmo que vocês não tenham o desejo, né, de enveredar por uma prática analítica majoritariamente lacaniana, eu acho que esse ponto da linguagem é fundamental para qualquer analista. É na linguagem, no funcionamento da linguagem em sessão que a gente se pega. As repetições, aquilo que nunca aparece, né? Quando o paciente, nos sonhos, né? Quando que o paciente ele se embaralha, ele se perde em sessão, será que é sempre no mesmo assunto? Que ele costuma se perder, né? Acontece o lapso, né? Esse paciente que esquece isso, esquece aquilo. Então, em sessão, né? A gente tem que estar muito atento a como a linguagem funciona. Mais do que ao conteúdo, porque o conteúdo cria pra gente, às vezes, aquela impressão de que está colado com o que ele está dizendo. Não, né? O conteúdo depende muito da maneira como o paciente está organizando o dizer dele. E por mais que pareça desorganizado, essa é a organização que ele está sustentando naquele momento. Pode vir a ser outra. Naquele momento, é essa organização que ele tem para dar. E é com ela que a gente vai trabalhar. Tá? Então, isso é de saída. E aí o que acontece? Como nós somos sujeitos de linguagem, né? Não tem como você ser sujeito para o outro sem ser um sujeito de linguagem. Né? Então eu tô olhando, tô andando na rua, vejo uma pessoa pela primeira vez, né? Nunca vi aquela pessoa na minha vida, mas eu vejo ela com uma roupa XYZ e eu começo ali, tô na fila esperando alguma coisa, tô ali parado, sem nada pra fazer, classe média, vejo aquela pessoa e começo a alucinar ali, não, deve ser médico. Ah, aquele ali deve ser do bairro tal. Ah, aquele ali deve gostar de tal coisa. Porque a gente vai lendo essa linguagem, né? Ele não tá somente com uma indumentária. Ele está vestido de linguagem, está com cobertor de linguagem.
né? E a gente está o tempo todo lendo. Então é assim que a gente existe como sujeito, né? E não como um pedaço de carne que anda na rua. É um pedaço de carne que elimina gases, né? Não é assim que a gente existe, né? A gente no campo da convivência, das trocas. É como seres de linguagem. Inclusive, eu preciso da linguagem para te posicionar. Eu preciso te colocar num lugar de linguagem. É aluno? É paciente? É filho? Então não são somente nomes, são posições. Ao nomear, eu posiciono. Por isso que é uma desgraça não conseguir nomear o que se sente. Que parece que não tem lugar. Mas na verdade, quando eu não consigo nomear o que eu sinto, não é que o que eu não sinto, não é que o que eu sinto não tem lugar. Eu estou me sentindo meio sem lugar ao não conseguir nomear o que eu não estou sentindo, né? Bom, então, se nós somos seres de linguagem, né, a gente está submetido, assujeitado a um jogo ambíguo. Porque, por um lado, eu vou usar essa linguagem achando que ela tem sempre as regras já pré-estabelecidas. Então, eu junto isso com isso, dá isso. Só que às vezes falha a soma, né? Como diz na música, né? Às vezes dois e dois são cinco, não quatro, né? Bom, mas a gente tá alienado disso. Eu vou usando como se a regra é clara, né? A regra é clara, é assim que junta. Por quê? Porque me ensinaram assim, porque o professor passou assim, né? Mas ao mesmo tempo, nem sempre a gente se dá conta no dia a dia, no cotidiano, o quanto que a gente está refém dessa linguagem, porque a gente não existe fora dela. Não é possível uma vida fora dela. E ao mesmo tempo que não é possível uma vida fora dela, não é possível dizer nada fora dela. Não é possível dar existência para o que quer que seja. Fora dela, eu dependo dela. Ao mesmo tempo que ela não garante que eu vou conseguir dizer o que eu quero. Por quê? Porque a linguagem ela é feita de vazios. E qual que é o vazio central, gente? Qual que é o vazio inicial? Qual que é o vazio estruturante? Não tem sentido. A gente está tentando dar um sentido. Mas o não sentido persegue a gente o tempo todo. É porque o não sentido me persegue, né? É porque o impossível, é porque eu não sei me persegue que eu vou trabalhar. É porque vai que amanhã fode Goiás e eu tenho que ter uma graninha guardada, né? É por isso que eu falo, é por isso que eu faço uma oração, é por isso que eu continuo estudando, porque eu não sei. Isso é estruturante, né? A partir do momento que isso acaba, né? Aí você se deparou com o fim que ninguém consegue fugir, né? Você se deparou, os outros que continuam vivos não, e vão transformar ali o acontecimento da tua morte em alguma coisa, né? Então, nós somos castrados, né? Então, o Lacan vai retomar esse conceito de castração para dizer, né? Bom, a gente tem que se lembrar o quanto que castração é um conceito fundamental na psicanálise. E castração não é sinônimo de selvageria, né? Castração não é sinônimo de violência, o que não quer dizer que você não possa sentir como se fosse uma violência, né? Castração não é sinônimo de um autoritarismo no sentido pejorativo do autoritarismo, né? Porque tem esse ismo aí, então cai no sentido mais pejorativo, né? A castração é um processo do qual ninguém consegue fugir, porque quando você entra como sujeito, se alguém te nomeou, você já está entrando de forma castrada. Né? Quando eu digo você é a Paola, é porque eu já estou dizendo que você não é a Vanessa, você não é a Raquel. Eu estou dizendo não só o que você é, eu estou dizendo principalmente o que você não é. Não é para ser. Estou dizendo que você é mãe, é que você não pode ser vadia, você não pode ser outras coisas. Não pode se confundir, não encontra, né? Se você é professora, você não pode ser tal coisa. Então, os nomes, eles recortam, né? Eles posicionam e eles castram. Então, não tem como você usar a linguagem sem ser castrado. Primeiro que você já, quando você começa a aprender a linguagem, isso já é um efeito de castração. Gente, né, e acorda para Jesus, né? Quando você começa a perceber a castração, é porque a castração está rolando há muito tempo, meu amor, né? E a gente vai ter que se haver com os efeitos disso que a gente nem sabe, né? Então, a gente ser castrado não é um efeito da maldade do outro, é um efeito, né, de um processo sem o qual não há cultura.
Bom, então ninguém é sujeito sem ser castrado, não importa qual que é o sujeito, né? Seja ele neurótico, psicótico ou perverso. São formas diferentes de responder à castração, de se defender da castração, tá? E aí, para a gente entender, bom, como que a gente se defende da castração, né? A gente se defende da castração tentando o tempo todo amarrar uma saída para ela, amarrar uma defesa, né? E essa defesa, ela é amarrada por diferentes fios, né? Que são os fios do real, do simbólico e do imaginário, né? Então, que fio é esse primeiro que a gente tem, né, como ser vivente? É o imaginário. O imaginário são todos aqueles conjuntos de valores, de verdades, né, que a gente porta, que a gente sustenta, como se eles fossem naturais, evidentes, pré-existentes a qualquer coisa. Sabe aquela coisa do dogma? Aquilo que não precisa ser provado, porque em si já existe, né? É o campo do imaginário. É aquilo que eu coloco no campo do automático, né? O imaginário, o Marx vai chamar de ideologia, né? Ideologia não é a falsificação da realidade. O Marx vai dizer, a ideologia é a própria realidade, porque a realidade é ideológica. Nenhuma realidade coincide com a outra, de um sujeito para outro, por diversos motivos, por mais que elas tenham elementos em comum, né? Então, o imaginário é esse conjunto de elementos que eu porto como um pré-concebido, é de onde eu vou partir. Por quê? Porque eu tomo ali uma segurança de que aquilo ali, aquele mínimo ali, eu vou ter para poder partir. São valores, né? São impressões sobre a realidade, enfim, né? Que eu acredito que já existem, que não precisam ser defendidos, existem, né? E é um golpe narcísico, né? Quando a gente percebe que esses elementos imaginários nem sempre eles existem, ou eles nunca existiram, ou nunca existiram do jeito que eu esperava que eles existissem. Por que que é um golpe narcísico? Porque eu vou construindo o meu imaginário. Por que que a gente constrói o imaginário, gente, de formas diferentes uns dos outros? Porque o nosso imaginário ele vai se construindo na relação com o nosso corpo. Que corpo é esse? Não é o corpo biológico, é o corpo inconsciente, né? Então, até você se tornar responsável pela sua linguagem, uma série de encontros com o outro, com a realidade, encontros traumáticos, vão acontecendo, né? E conforme eles vão acontecendo, o outro vai imprimindo uma série de marcas para você tentar significar aquela vivência, né? Então alguém, você vive alguma coisa, alguém vai dizer, ah, isso é amor. Ah, filho, isso é raiva. Ah, filho, isso é egoísmo. Ah, filho, isso é ódio. Então perceba que a gente vai atrelando essas palavras não a sentidos escritos de dicionário. A gente vai atrelando essas palavras a marcas que são psíquicas, afetivas e lembranças que a gente acredita ter de quando descobriu isso, né? Então, o imaginário não é igual para todo mundo porque ele não chega igual para todo mundo. Essa sensação de que alguma coisa existe não chega da mesma maneira para todo mundo, né? Se eu perguntar para vocês, né, qual que é a narrativa que você tem de quando você descobriu que amor de fato existia? Não porque os outros falavam, porque falar papagaio também fala. Mas quando que você, no seu corpo, se lembra de, bom, amor existe. Bom, raiva existe. Esse é o elemento, e provavelmente essa lembrança vai ser antiga, né? Que a gente vai também, né? A gente atinge ali, mas na verdade nunca atinge, nunca chega a essa origem de fato. A não ser por aproximação, né? Que a gente faz na análise. Mas veja que como essa lembrança é importante para imprimir o imaginário sobre os afetos. O que a gente faz em análise? Bom, mas talvez a maneira como fulano descobriu o que é amor não é a maneira como você descobriu. E é nisso que você vai ter que construir uma ponte, né? Como o amor se imprimiu no corpo inconsciente de um e como o amor se cobriu, se imprimiu no corpo inconsciente do outro. Porque a gente também tem um corpo, né? Um esquema corporal social, quero dizer. A gente tá o tempo todo falando de amor e sabe-se lá para onde que isso está indo na cabeça de você, né? Na psicossomatização de vocês, tá? Porque não é psíquico sem soma, né? Não é psíquico sem corpo, tá? Então, o imaginário é isso.
né? Então, ele está totalmente ligado ao processo de cuidado de alguém, né? A descoberta dessas experiências e nomeação dessas diferenças. O simbólico é essa linguagem que a gente usa, que na nossa cabeça já vem pronta, né? Quer dizer, na verdade, na sua cabeça não, ela já existe antes de você, né? As linguagens já existem antes da gente. O que é uma família, como uma família se organiza. Na verdade, não é nem como uma família se organiza, é como a sua família que você nasceu se organiza. Que não é a organização da família do outro. E mesmo assim, a gente chama tudo de família, né? Então vocês percebam que tem a família no campo simbólico, né? Então, se for no campo simbólico jurídico, o que que vai estar lá escrito, né, na Constituição? Que famílias são dois genitores e os seus descendentes. Isso é no campo jurídico, simbólico. Mas às vezes, no campo do meu imaginário, família, tudo bem, tem essa coisa do simbólico. Eu vivo isso no meu dia a dia. Mas família, pra mim, Jacó, é sinônimo da coisa mais desgraçada que eu passei na minha vida. Que meu pai, tal coisa, minha mãe, não sei o quê, foi negligente. Então você percebe que tem uma diferença aí de imaginário e de simbólico. Porque o simbólico, como família, está organizado nessas instituições, inclusive a de onde você se percebeu vindo pela primeira vez. Então, o simbólico é aquilo que está organizado em outro lugar e de forma independente de você. Não precisa de você, como sujeito sozinho, quero dizer. Quanto grupo, né? Se a gente pode transformar uma instituição, é somente como grupo. Não dá para um sozinho transformar, tá? Então percebem como que é diferente o simbólico e o imaginário, né? Porque o simbólico é essa organização que não necessariamente tem sentido, né? Porque o sentido vai vir depois, no encontro com o imaginário. Então tudo bem, a organização é essa, mas essa organização me fez muito mal. Então o que eu vou fazer com isso, né? E como é que eu vou me haver com isso? A partir da minha implicação, que talvez eu não seja mais aquela criança. E talvez hoje eu consiga fazer algum tipo de reorganização, né? E aí tem um terceiro fio, né, para a gente poder criar as nossas defesas, né, contra o vazio que a gente não quer saber dele, né? É um trabalho de análise para a gente poder criar uma relação com o vazio. Bom, depois a gente faz análise, tem momentos que a gente suporta melhor o vazio, tem horas que eu não quero saber do vazio mesmo e foda-se, né? Tá tudo bem, amanhã eu volto pro vazio. E tem o real. O real é aquilo que não é esperado, né? E que faz as coisas acontecerem. Porque sem real, gente, é só repetição. É repetição. Repetição. E às vezes o paciente ele não se dá conta do real, daquilo que está atravessando, aquele impossível, aquele inesperado, né? Que pode ter potencial para muita coisa, né? Ele pode ter potencial para fazer mal, mas também pode ser um potencial, né? Depois que a gente começa a fazer o luto daquilo que aconteceu, para deslocar para um outro lado, para fazer algum tipo de mudança. Bom, já que aconteceu, e não tem nada que eu possa fazer contra isso, né? Porque o real, no primeiro momento, coloca, é o real com maiúscula, né? Não é o real com minúscula. O real com minúscula é aquele cotidiano que a gente acha que se repete, né? É do campo do imaginário, esse real com minúscula. É aquilo que eu acho que é a vida no campo imediatista, né? Imediato, biológico, inclusive. O real é isso que de repente atravessa, né? E faz a gente se. Bom, tem vazio. Bom, nem sempre vai dar para repetir. Bom, nem sempre dá para ser o mesmo. Bom, as coisas nem sempre vão acontecer como eu espero. E às vezes pode acontecer para melhor, às vezes pode acontecer para pior, e às vezes pode acontecer e eu não senti nada. Em qualquer um desses casos, eu vou ter que me haver com o real. Não tem como você tirar o real, porque não é possível saber tudo. Não é possível estar. É por isso que a gente cria entidades que são onipotentes, onipresentes e oniscientes, para a gente poder se proteger da nossa própria vulnerabilidade, né? A gente transfere isso para um Deus, a gente transfere isso para a ciência. E quando a gente é pequena, a gente pode transferir isso até para um criador, né? Um cuidador, que até que ele vai mostrar ali a sua. Num acontecimento inesperado, ele vai revelar ali a sua impossibilidade de assumir esse lugar da perfeição, né? Então, a gente precisa amarrar, né? Eu estou tentando amarrar o simbólico o tempo todo com o imaginário, tentando ali escamotear, recalcar esse real, né? E é justamente a insistência do real, né, do imprevisto, que me faz
é reamarrar esses laços que constantemente se rompem ou são desamarrados, né? Muitas vezes é possível amarrar com aquele nozinho que você está praticando há tanto tempo, né? Mas às vezes eu vou percebendo que aquele nó não funciona mais. Ou aquele nó não funciona tanto. Ou tem nós que são melhores, né? Que parece que funcionam melhor. De uma maneira que eu não estava ali sabendo, prevendo, né? Mas foi um trabalho chegar a esse nó, a esse outro nó. Então o tempo todo a gente está tentando amarrar, fazer o nó, né? E como a gente amarra é a maneira como a gente se defende. E a amarração de cada um é extremamente única. Ela não se repete. Por quê? Porque por mais que aparentemente o simbólico aí, né, esteja para jogo, ele seja mais ou menos o mesmo para todo mundo, apesar de não ser bem assim, nós não temos o mesmo imaginário, né? A gente compartilha a sensação de que nós temos um imaginário que se coincide em alguns pontos. Mas até quando, né? Até que ponto, né? Já aconteceu com você, você querer fazer uma brincadeira com alguém, faz uma brincadeirinha. Aí a pessoa não entende como brincadeira. Ela entende como sério, ela fica aflita, né? Aí depois fala, não, fulano, era brincadeira, né? Mas você veja, onde que tocou no outro que não era brincadeira, né? Que ele levou ali para um campo do é sério, né? Isso pode ter a ver com vários fatores, né? Onde que esse outro tá te colocando, para aquilo ser sério, né? E aí eu quero ir pro ponto, né, da Clarice. O meu objetivo aqui não é dar conta, né, integralmente dele, né, não é sobre isso. Pelo menos iniciar aqui para a gente poder fazer alguma localização sobre esses elementos, né, que eu vou trazendo aqui para vocês, ou retrazendo, né? E para quem não leu, é que fique aí o convite para esse exercício que a gente vai começar aqui, né? Poder continuar, né? E aí, a primeira coisa que é interessantíssima é o semblante desse conto, né? O semblante dele é feliz aniversário, né? Então, o que que esse primeiro encontro carrega aí como uma espécie de promessa, né? De um feliz aniversário. E claro, a gente coloca o nosso imaginário para jogo. Aí já que eu detesto aniversário, como aniversário pode detesto, como é que pode ser feliz numa coisa? Aí é um imaginário, uma ironia isso, né? Ai, adoro aniversário, né? Então se percebe como o imaginário aí vai entrando para jogo e a gente precisa entrar em contato com essa enunciação do outro para ver se vai se aproximar ou não e como que vai se aproximar, né? Bom, a família foi a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana, né? Então vamos para Copa, né? Zona Sul, né? E vamos passear. A Nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeite, gente. É um aniversário, tá? Da vovozinha. E olha como é que ela foi, né? Apareceu de azul marinho, com enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinto. Então ela foi de paetê, ela achou que era uma boa escolha, né? No aniversário de família e de paetê. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos. Olha que beleza. Olha a desgraceira. Falei que é discorde. Mas mandaram a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com seu melhor vestido, para mostrar que não precisava de nenhum. Olha o imaginário ali, né? Então, a questão do vestido não é uma questão de moda, no primeiro momento. Não é uma questão de adequação ao contexto do convite. É uma questão de querer passar uma mensagem. Só que esse vestido, gente, ele é uma carta vazia. É um envelope vazio, perdão. O que vai dentro, como o outro vai ler, né? Eu posso olhar para essa coitada e falar assim, nossa, ela realmente precisa da nossa ajuda, né? Olha como que ela veio vestida. Olha como é que ela escolheu sozinha a roupa dela, né? E essa vinha com seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos três filhos. Duas meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas. Então você veja a questão que, os detalhes, né, que vão denotando aí uma questão meio barroca para vestir, né? Babado, engomado, né? E o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. O moleque foi de terno e gravata, tá bom pra vocês?
né? E acovardado. Então vocês vejam que essas crianças, né, elas estão infantilizadas, acovardadas, porque vejam, elas, né, elas estão saindo de um lugar que o pai já disse que não vai. Mas a mulher vai para nem todos os laços serem cortados. E essas crianças no meio disso, né? E vejam quanto imaginário. Esse imaginário de, bom, se eu mandar a minha esposa, nem todos os laços vão ser cortados. Mas como que você garante isso? Pelo contrário, dependendo de né, com quem isso vai se encontrar, pode ser um gesto que, ao contrário, realmente seja interpretado como: ele não se importa mesmo, né? Vamos cortar aí, né? Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, né? Disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, né? Então vocês vejam o choque do espaço, né? O texto tem uma ironia e tem um jogo significante. As cadeiras estão unidas, né? Porque a família já começou despedaçada, como vocês estão vendo aí. As cadeiras estão unidas. Eles vão ter que sentar um do lado do outro, né? Então, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar. A nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada, né, a famosa cara de bosta, aos de casa, aboletou-se em uma das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, dissera ela a Zilda. Em seguida, sentara-se ofendida, né? As duas mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar. E ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês. Gente, vai saber que impressionado é esse, né? Se é um impressionado assim, nossa, que ela tá bonita, ou aquele impressionado assim, nossa, coragem. Essa é corajosa, né? Essa aí merece o prêmio coragem. Então, vocês vejam como os sentidos, eles estão soltos, né? Porque e como as coisas aí, elas não são ditas, né? É um campo de um ressentimento, de uma desunião. Então já começou por aí, de uma artificialidade, né? Depois veio a Nora de Ipanema, então cada um vem de um canto, né? O Lari agora vem de Ipanema, que é ali perto, mais perto ali de Copacabana, com dois netos e a babá. O marido viria depois. Vocês viram que primeiro são as mulheres, né? As mulheres vêm, né, trazendo as crianças. E como Zilda, a única mulher entre os seus irmãos, homens, e a única que estava decidido, já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar aniversariante, bom, isso aqui é uma repetição das famílias, né, gente? Aquela pessoa que aparece como a que vai cuidar, né? Parece que os outros irmãos, né, os outros decidiram, né? Mas nunca foi feita essa reunião para decidir, né? Então vocês vejam como tem uma coisa aí do não dito, né? Nunca foi dito, mas assim é feito. E vai produzindo efeitos. E é uma desgraça, né? Porque essa Zilda tá lá cuidando da mãe, né? Segundo a narração. E aí chega a Nora toda ressentida. É muito ressentimento, né? E a Zilda aí, como é que ela tá, né? Nessa vida aí. E como o Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíches, né? Croquete é um clássico da classe média, do aniversário, né? E ficaram. A Nora de Olaria, impertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado. A Nora de Ipanema na fila oposta. Olha, a gente foi montando, ela foi pro outro lado, a de Ipanema, né? O povo não se bica. Das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria, a babá ociosa e uniformizada com a boca aberta, né? E a cabeceira da mesa grande, a aniversariante que fazia hoje 89 anos. Então, onde que ela tá, gente? Na cabeceira. Então ela tá ali e até agora não foi falado nada, né? Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, encheira de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalhara balões sungados pelo teto, e alguns dos quais estava escrito Happy Birthday. Estava em inglês, gente. Em outros, Feliz Aniversário. No centro havia disposto enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, gente, para adiantar o expediente, né? Esse é um significante que a gente usa no campo do trabalho, né? Então, o seu expediente, quantas horas de expediente, né? Então, aqui não é tão qualquer trabalho, é aquele trabalho que a gente faz, é uma expressão que a gente usa para falar em geral do trabalho remunerado, né? Então, a Zilda, para adiantar o expediente,
né? E ela é remunerada por esse trabalho que decidiram que ela que vai fazer, né? Enfeitar a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, mandar os meninos brincar no vizinho para não desarrumar a mesa. E para adiantar o expediente, olha a repetição, né? Onde tem repetição tem sintoma. Para adiantar o expediente, vestir aniversariante logo depois do almoço. Então a véia, a gente estava vestindo desde antes do almoço, desde logo depois do almoço. Puseram-lhe então desde a presilha em torno do pescoço, o broche, borrifaram ali um pouco de água de colônia para disfarçar aquele cheiro de guardado. De quem, né? Das coisas que ela tá vestindo ou da veinha, né? Não faz diferença, era tudo junto. Sentaram-se à mesa. E desde as 2 horas, perdão, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na mesa silenciosa. Então vejam que ela não tem participação nenhuma na festividade. Ela não tem nenhuma participação na festa, né? Então tá todo mundo decidindo como que faz a festa, todo mundo decidindo como eu chego. E eu vou chegar a partir das minhas questões nessa festa, né? Então uma tá emburrada, né? E fazendo ali a encenação do emburramento, a outra não quer encarar a concunhada. E aí, que é isso aqui? Né? Por onde que as pessoas estão entrando no feliz aniversário? E essa ironia, né? Os balões dizendo feliz aniversário em português e inglês. E o bolo açucarado no meio, né? Então, o que as pessoas estão indo fazer ali, né? E alguns se enganam que estão indo ali por obrigação. Não, né? Não tem obrigação nenhuma que faz alguém aí fazer isso. Tem um desejo ali. A questão é qual o desejo, né? Não é pela aniversariante. Bom, que tá ali meio que morta, né? De vez em quando, porque assim ela é tratada. De vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos, olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que passavam. E de vez em quando aquela angústia muda quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo, né? Então ela tá ali ociosa. Até que às 4 horas entrara a Nora de Olaria e depois a de Ipanema. Então ela ficou sentada 2 horas, né, esperando chegar. Enquanto o pessoal tá no expediente. Quando a Nora de Ipanema pensou que não suportaria nem um segundo a mais, só um minutinho, de estar sentada de frente da concunhada Jolaria, que, cheia das ofensas passadas, não viu um motivo para desfitar desafiadora Nora de Ipanema, entraram enfim José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que, ruidosa, se cumprimentava como se todos tivessem esperado embaixo o momento de, em afobação de atraso, subir os 3 lances de escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo a sala e inaugurando a festa. Os músculos do rosto aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, impotente e morena, parecia oca. 89 anos, sim senhor, hein? Disse José, filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido. 89 anos, sim senhora, né? Diz esfregando as mãos, de admiração pública e como sinal imperceptível para todos, né? Ninguém se importa. Todos se interromperam atentos e olharam o aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração, como um recorde, perdão. Cada ano vencido pelo aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Sim, senhor, disseram alguns sorrindo timidamente. 89 anos, ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho, disse espirituoso e nervoso, e todos riram, menos a sua esposa. A velha não se manifestava. Vejam, gente, né, que ela não foi nomeada. Vocês viram que os outros têm nome, né? Se não é o nome próprio, é modificado por um nome próprio de um lugar. A Nora de Olaria, a Nora de Ipanema, o outro é o José. Então ela não tem nome próprio. Ela recebe esses substantivos comuns. A velha, magra, grande, né? Ela não é subjetivada. Ela é objetificada. Por quem? Pelos outros, né? E o narrador vai deixá-la nesse lugar de objeto, inclusive, para que o real surpreenda, né? Mas em nenhum momento, é interessante esse narrador, ele não tem acesso ao interior da veinha.
né? Ele tem acesso ao que todo mundo tem acesso, que é a parte de fora. E por todo mundo ter acesso à parte de fora e não procurar saber de dentro, é que o pessoal vai tomar aquele real como real. Então você percebe, o real nem sempre é uma catástrofe, uma tragédia. O inesperado só é inesperado muitas vezes porque eu não quis saber do real. O real tem o poder de real que ele tem porque eu não quero saber do real, eu recalco o real, né? E percebam que tratar essa senhora, né, dessa maneira como ela está sendo tratada, tem vários elementos interessantíssimos, né? Porque ela tem 89 anos, então o que ela aporta aí que incomoda as pessoas a ponto deles não tratá-la, deles não a tratarem como sujeito, né? Como se ela estivesse morta, como se já fosse morta, mas ainda bem que não tá. Então vamos celebrar os 89 anos dela desse jeito aí, né? Bom, então como se todo tivesse sentido a prova final de que não adiantava se esforçarem, estão esperando que eles estão esperando que ela vá até eles, né? Um levantar de ombros de quem estivesse junto de uma surda. Você vê que eles se comportam como se ela não escutasse ali, né? Como se ela não estivesse ali. Continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto, né? Mais como prova de animação que por apetite. Brincando de que todos estavam morrendo de fome. O post foi servido, Zilda suava, nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique. E de pós para o aniversariante, que não podia comer frito. Ainda tem essa, né, gente? Eles escolheram pratos que ela não pode comer pro aniversário, né? Eles riam inquietos. E Cordélia? Cordélia, a nora mais moça, sentada, sorrindo. Não, senhor, respondeu José com falsa severidade. Hoje não se fala em negócio. Tá certo, recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher, que de longe estendia um ouvido atento. Nada de negócio, gritou José. Hoje é o dia da mãe. Olha o dia da mãe aí, né? Na cabeceira da mesa, já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe. Gente, olha essa cena. A mesa suja, os copos, aqueles dedos, né, maculados, só o bolo inteiro. A aniversariante piscou os olhos. Não tá viva. E nada foi pra ela até agora desse aniversário, né? Então vejam como as pessoas vão ali sustentando, né, um imaginário, cada um, né, um imaginário para estar ali, a outra no imaginário, né, representando o marido para que nem todos os laços fossem cortados, o outro no imaginário de que não quero falar com fulano, porque eu não quero falar com fulano, né? Então quanto imaginário é para jogo. E você percebe que essa família tem uma organização simbólica que está funcionando, né? Porque às vezes as pessoas chegam em análise e falam assim, ah, eu tô numa coisa aí com meu parceiro, com a minha família, no meu trabalho, que não tá mais funcionando. Ao contrário, tá funcionando sim. Tá funcionando desse jeito aí. O que você quer é que funcione diferente? Porque tá funcionando, tem uma organização. E você está ocupando um lugar nessa organização. Você, inclusive, está repetindo esse lugar. Então, você percebe que essa família tem uma organização. E olha o imaginário aqui sobre família, né? Feliz aniversário. E quando a mesa estava imunda, as mães enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto as avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande, com um papelzinho colado onde estava escrito 89. Gente, a vela não era nem os números, né? Era o papel que colaram da vela, escrito 89, né? Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda. E ela se perguntou, angustiada, se eles estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforos, sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. Aí o narrador entra na Zilda, né? Porque ela tá, quer dizer, olha aí como vem o imaginário. Até agora, ela falou que está sendo tratada como uma escrava. Mas qual que é a participação da Zilda nesse ser tratado como uma escrava, né? Quer dizer, provavelmente não deve ser a primeira vez que acontece essa família, ela já deve ter essa organização. E ainda assim ela fez a festa, ainda assim ela fez tudo sozinha, e ainda assim ela está servindo as pessoas. Então, não é que tá certo ou tá errado, mas qual que é a participação nessa sensação? Então acenderam a vela,
Então, José é o líder, você veja, né? Não é ela a líder, é o José, né? Cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário dos mais hesitantes, dos surpreendidos. Vamos, todos de uma vez! E todos de repente começaram a cantar alto, como soldados. Despertada pelas vozes, Cordélia olhou esbaforida. Como não haviam combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Eles não estão falando a mesma língua. Tentaram então corrigir. E os que haviam cantado em inglês passaram a português, os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. Olha a bagunça. Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava como junto de uma lareira. Tá ali, quieta. Escolheram o bisneto menor, que, debruçado no colo da mãe, encorajadora, apagou a chama com um único sopro cheio de. Não foi a véia que apagou, tá? Por um instante, bateram palmas à potência inesperada do menino, que, espantado e exultante, olhava para todos, né, encantado. A dona da casa esperava com o dedo pronto no comutador do corredor e acendeu a lâmpada. Viva a mamãe! Viva a vovó! Viva a dona Anitta! Agora aparece o nome. Disse a vizinha que tinha aparecido. Então, quem nomeia a senhora é a vizinha, não é a família. Porque na família, ela é a vovó, ela é a avó, ela não é a Anitta. Então, veja como na repetição desse vó, vovó, vó, vovó, foi acontecendo um apagamento da Anitta. Então, a Anitta desapareceu. No lugar ficou só a vó. Essa vó aí, que estão colocando ela. Bom, Happy Birthday, né? Gritaram os netos do colégio Bennett. Bateram ainda algumas palmas ralas. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parta o bolo, vovó, disse a mãe dos quatro filhos. É ela quem deve partir, assegurou incerta a todos, com ar íntimo e integrante. E como todos aprovassem, satisfeitos e curiosos, ela se tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó. E de súbito a velha pegou na faca. E sem hesitação, como se hesitando um momento, ela toda caísse pra frente, deu a primeira talhada, tchum, um punho de assassino, gente. Ela fez assim, pum, no bolo. Imagina, né? Dava a faca pra vela, no bolo, puxa no bolo. Que força! Segredou a Nora de Ipanema. E não se sabia se estava escandalizado ou agradavelmente surpreendido. Estava um pouco horrorizado. Há um ano atrás, ela ainda era incapaz de subir essas escadas. Ela ainda era capaz, perdão, de subir essas escadas com mais fôlego que eu, disse Zilda amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um com a sua pazinha. E cadê o voo pra véia, o bolo pra véia, né? Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível desta, né, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças. Gente, é muito interessante esses detalhes, né? Porque os farelos secos, essa secura que o narrador chama a atenção, né? Que a coisa doce vai rolando no meio do seco. As crianças angustiadas viam se desperdiçarem as passas, acompanhavam atentas as quedas. E quando foram ver, não é que o aniversariante já estava devorando o seu último bocado? E por assim dizer, a festa estava terminada. Cordelia olhava ausente para todos, sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José, radiante. Tá certo, recolheu com Manuel, conciliador, sem olhar a esposa que não desfitava. Está certo, tentou Manuel sorrir, e uma contração, perdão, passou-lhe rápido pelos músculos, tá? Hoje é dia da mamãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. E aí voltam pra mãe. E voltam pra essa cena. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo a sua família, e ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha sufocasse, ela era a mãe de todos.
Impotente à cadeira, desprezava-os. Agora o narrador vem para dentro. Ela despreza as pessoas que estão ali. E olhava-os piscando. Todos aqueles seus netos, seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, neto de 7 anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, aquela carinha dura, viril, despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo, com o olhar sonolento, entumecido, naquela cabecinha ardente, confusa, aquele seria um homem. Mas piscando, ela olhava os outros aniversariantes. Oh, o desprezo pela vida que falhava. Como? Como tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles, rostos ansiosos. Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem, a quem obediente e independente ela respeitara, a quem respeitara e que lhe fizera filhos, e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Gente, e a Nora achando que o rancor ali era dela, né? Porque a veinha ali, ela tá toda rancorosa. Ela tá toda, né, com esses sentimentos por dentro. Uns comunistas eram o que eram. Uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Incoercível. Virou a cabeça e, com força insuspeita, cuspiu no chão. A velha. Mamãe! Gritou mortificada dentro da casa. Que isso, mamãe? Gritou ela passada de vergonha. E não queria sequer olhar os outros. Sabia que os engraçados se entreolhavam vitoriosos, como se coubesse a ela da educação, a velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. Mamãe, que isso? Desse baixo, puxa, a senhora nunca fez isso. Acrescentou alta para que todos ouvissem. Queria se agregar ao espanto dos outros quando o galo cantar pela terceira vez renegarás tua mãe. Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça, como se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança. Ultimamente, ela deu para cuspir. Gente, ela tá cuspindo. Você vê que ela tá tentando responder esse outro que olha. Terminou então confessando contrida para todos. Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que sei eu, os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido. E que mulheres. Ó, você veja que agora essa voz dela vai aparecendo, né? E é interessante de que fica uma dúvida, porque é a voz interna dela isso, né? Quer dizer, é ela por dentro. E é interessante que ficou uma dúvida. Quem está contando essa história desde o começo pra gente? Numa terceira pessoa que de repente vai se tornando menos terceira pessoa, né? Todas vaidosas de pernas finas, com aqueles colares falsificados, de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherzinhas que casavam mal os filhos, que não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brinco, nenhum de ouro. A raiva a sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com o copo imobilizado na mão. Vovozinha, não vai lhe fazer mal. Gente, tem uma coisa que é interessante, né? Porque vocês lembram que a Chapeuzinho, ela não nomeia a avó, né? Vovó, que olhos grandes, né? Então tem uma relação aqui interessante, né? Vovozinha, não vai lhe fazer mal, insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. E a gente começa a duvidar de onde vêm esses apelidos, né? Perdão, esses adjetivos, né? Então, desde o começo, essa senhora que está contando essa história, né?
Então percebam que a própria narração, o próprio dizer, ele acontece de uma maneira que acaba subvertendo o nosso imaginário. Porque num primeiro momento, quer dizer, é uma terceira pessoa que conta essa história. Mas se abre uma possibilidade que não vai ser resolvida, porque fica na ambiguidade, de ser ela que está contando. Porque é o ponto de vista dela sobre isso. E como poderia ser outra pessoa contando o ponto de vista dela se ninguém conversa com ela? Então, essa narrativa, né, existe muito aí esse efeito de ser a elaboração dela dessa família, que é esse monte de rato que está cotovelando. E ela, percebam, né, ela cheia de raiva. Essa avó tá cheia de raiva. E vejam que ao mesmo tempo que essa avó tá cheia de raiva, né, a dona Anitta tá cheia de raiva, isso parece ser uma coisa que vai passando ali. Porque tá todo mundo meio com raiva de todo mundo. Todo mundo meio ressentido com todo mundo. A começar por ela, e mal sabem eles. Vocês não são esses filhos aqui, o que eu imaginei. No começo eu até achei, viu, que vocês fossem ter jeito. Mas aí vocês casaram mal, nessas mulherzinhas aí que vocês escolheram pra casar, né? Vocês são as pessoas fracas, né? De onde vocês vieram? De mim não foi, né? Onde foi que eu errei? Ó, que narcísico. A vovozinha. A vovozinha lá na ponte. Que ninguém perguntou qual que é o aniversário, o que ela quer. Então é um conto bastante interessante para vocês vejam. Tem uma lição clínica que eu acho que a gente pode tirar daqui, que é como que a gente não pode se vender ao imaginário da primeira escuta. Que talvez seja ela que está contando essa história. É que não parecia possível. Mas ela tem essa raiva aí dentro dela. A véia tá tinindo que nem o capeta. E aí, como termina, Jacó? Ah, mas aí eu vou fazer a Sherazade do, do rá Vocês são old school? Vocês assistiam rá na TV Cultura? Que vinha a Sherazade, assim, no tapete, contar a história dos livros. Ela nunca contava o final, né? Pra gente poder ir lá ler os livros, né? Então, eu vou deixar aí até como um convite para os outros contos, tá? Do, do livro, né? O Búfalo, a menor mulher do mundo, Feliz Aniversário, Amor, né? Que é uma obra-prima, dentre tantas obras-primas, tá? E eu queria saber se há questões, perguntas, dúvidas, insatisfações. Aqui também é o nosso momento saque, né? A Paola tá aqui, ela vai anotar tudo. O que eu não souber é culpa dela. Vocês vão fantasiado de veinha no carnaval agora, depois dessa? De veinha da Clarice? Tipo assim, feliz aniversário. Aí se a Ô, pessoa souber a referência, você beija. Fala. Jacó, eu li esse conto, eu era adolescente, garota e tal, e eu lembro que eu Então fiquei muito. foi ontem que você leu, então, esse É, conto. foi ontem mesmo. Foi ontem que E, eu ajudei. e eu lembro que eu fiquei muito impressionada com o conto, assim, achei. Eu fiquei impressionada, né? Realmente eu gosto muito desse conto. É um conto que eu nunca esqueci da Clarice, assim. E depois, né? Agora me veio à memória as festas que a gente fazia para minha avó, né? Depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela gostava? O Será que 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 ela ela estava achava isso da pensando? gente? Será porque a gente também, né? Minha avó já estava com 95, 96. Aí resolvia a família, a acompanhante fazia os docinhos, ia todo mundo lá, né? Mas tinha muito isso realmente da aniversariante, que é a idosa, né? Ser um pouco ausente da própria festa, né? Eu não sei se por conta da idade avançada acaba acontecendo, né, de forma ruim, né, de forma que as pessoas não percebem, mas é muito real esse ponto, assim, quando você vive essa história, né, como eu vivi com a minha avó e tal, você percebe que tem muito isso mesmo, né? Parece que a família se reúne mais numa de dizer que eu me importo do que realmente
de estar ali com a pessoa, né? É bem legal esse ponto, assim, é muito verdadeiro, né? Isso é interessante que você está falando, porque muitas vezes na clínica, né, os sujeitos estão falando de pessoas com as quais eles nunca conversaram, assim, né? Mesmo a própria mãe, o próprio pai, às vezes, né? A gente fala dos efeitos, né? Mas qual que é a história dessas pessoas, né? Como que elas chegaram até aqui? Que dirá os avós. Então, eu acho que pra gente também fica como um convite, né? Eu já conversei com essas pessoas, se elas ainda estão aqui, né? Será que eles têm alguma... Que história que eles têm para me contar? Que não foi contada, né? O meu primeiro romance, né, que chama Falta, chama Falta, né? A história começa por aí, né? Das histórias que a pessoa está morrendo e que não está sendo contado, né? Da família. E uma coisa que muito que me impactou quando eu li a primeira vez, ontem, né? Quando eu era adolescente, que nem você, e dessa força, quando ela catarra e ela fala desse vinho, e de uma força dentro dela, porque é um ódio, é uma raiva. A velha tá pegando fogo. E vejam como essa força está canalizada nessa família para coisas muito destrutivas. Mas poderia não ser. As pessoas não se falam, as pessoas se bicam, não se provocam, né? Vou lá para provocar. Que movimento é esse, né? E aí existe uma força que, inclusive, está nela ainda. Ela está viva, tem força. A questão é onde. Mas desde a cabeceira, numa questão destrutiva, de ódio, né? De algo até melancólico, né? Então, qual que é o lugar que essas pessoas acreditam que elas ocupam, né? E quando a gente vai lendo esse vazio, não sei vocês, eu acho que é de uma força, vai me dando uma melancolia, porque vai me dando uma coisa meio melancólica, porque assim, gente, essas pessoas elas estão completamente equivocadas sobre o que elas acham que elas estão fazendo. Hum, tão equivocadas quando a gente pensar assim, aí eu vou nesse lugar aqui só pra provocar o fulano. A gente vai repensar agora, ai, o que eu tô indo lá fazer? Porque pode ser que nada disso aconteça, né? Mas, enfim, são vários fios aí que a gente pode puxar, né? Desse conto. E dos outros do volume, né? Pronto, gente, para administrar a força pro carnaval? Jacó, eu acho que Ah, pois não, André. essa narrativa descritiva que você trouxe, e que a Clarice ela descreveu numa festa de aniversário, eu acho que ela ocorre o tempo todo em encontros familiares, né? Natal, Réveillon, Páscoa. Sempre tem alguém que vai para poder agredir. Reunião familiar devia chamar Seminário 10, a angústia. Porque você parece que vai. O que que vai. Né? E é interessante porque vai. Família é um lugar, né? Mas não só família, eu acredito, mas família especialmente, porque tem um imaginário ali sobre família, né? Que talvez a gente não devesse estar sentindo isso e a gente se sente culpado por estar sentindo. Porra, você tá com raiva, vai lá e propria da raiva e resolve a raiva. Aí é culpa em cima de culpa, uma coisa muito cristã, no pior sentido, assim, né? Porque é da culpa de não se libertar. E André, colegas, né? E como que vai ficando uma herança de coisas não resolvidas. Não conversa. Eu não converso porque eu não preciso, mas fofo, não é por precisar, é justamente porque você não precisa que você pode, porque há desejo, né? Então, que vai se criando isso aí, essa cena. E acho que nos angustia também porque tem essa nossa transferência, né, André, para a história, né? Quer dizer, acho que eu já vivi isso uma vez por ano, né? Quando vai ter algum tipo de celebrações. E eu acho que também vai acontecendo, né, gente, quando esses rituais eles começam a se transformar dentro das famílias, porque as pessoas vão morrendo, outras vão nascendo, né? Outras famílias vão se formando dentro daquela família, que era uma, agora ela se multiplica. E nem sempre se multiplica ficando todo mundo junto, né? Aí você casa, tem a família sua, do seu parceiro, da sua parceira e o Natal, e o Ano Novo, né? Onde vai passar onde vai passar. Então aquele lugar aquele imaginário de nunca vamos nos separar, né? Isso aqui é a felicidade, se rompe. E não é que desaparece, é preciso fazer um luto, né? Quem quiser tem um poema em prosa, né? Que chama Casa Materna.
do Vinícius de Moraes, que é o filho entrando na casa da mãe, a mãe já morreu, a casa está vazia, ele entrando nessa casa, atravessando o jardim, o portão, né? E esse sentimento de atravessar um lugar em que as coisas estão lá, os móveis, a poeira, o porta-retrato, a mãe não, né? Então esses lutos que a gente vai se havendo, né? Então tem alguma coisa nessa família que se perdeu e eles nem se deram conta. E aí, ao invés de fazer luto, eles estão insistindo num ritual que alimenta o ódio. As pessoas já vão com ódio de ir nessas festas, né? Aí eu vou colocar um vestido de paetê para afrontar as inimigas. Meu amor, né? Pega um vestido de paetê, vai no baile funk, né? Aproveita ali que desceu, né? Vai, vai ali na Zona Sul, ali da comunidade, vai um bom baile funk, né? Então acho que é uma, enfim, e isso aparece muito na nossa clínica, esses felizes aniversários, né? Ah, bom, Jacó, carnaval, né? Pois não. Jacó, Pode falar. tem uma poesia também do Fernando Pessoa que eu acho bem legal também, que ele vai lembrando da infância dele na casa antiga. Acho que é no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Eu acho muito bonito. E ele vai contando também mostrando a passagem do tempo com o envelhecimento, né, das pessoas, a degradação da casa, e ele lembrando daquele tempo, né? Porque isso que você falou eu sinto muito isso, né? Você tem que fazer o luto mesmo, porque você tinha uma família e fazia tudo junto, e de repente cada um vai para um lado, né? A família, a estrutura muda, né? E às vezes a gente não consegue fazer esse luto, fica querendo ainda aquilo, né? Que não foi, mas eu acho essa poesia bem legal. Eu não sei se é esse poema, mas se não for é um outro, né? Dentro do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa como Álvaro de Campos, que é um poema que é uma bola de vidro que vai cair na escada. É uma escada grande e ele vai quicando, essa bola de vidro vai quebrando na escada. Conforme ela vai quicando assim, né, nos degraus, ela vai se espatifando. Só que ele vai falando dessa bola, né, de vidro se espatifando na escada da casa da família, mas isso está no lugar da família se espatifando, né, degrau a degrau, até ir lá para o solo, né? Então, o que fazer com isso que quebrou, né? E, gente, eu acho que tem uma coisa aí que a gente pode pensar, né? A questão não é se vai quebrar, é quando vai quebrar. Uma hora quebra, né? Até a musiquinha fala que o anel que tu me deste da vida se quebrou, né? Então. Hum. Várias sugestões de fantasia pro carnaval, hein? Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Feliz Aniversário, Bola de Vidro, né? Tem para poder elaborar aí na profanidade do carnaval. Hum. E amanhã tem live sobre o carnaval. Carnaval e psicanálise no YouTube do Semblante, né, Paola? Dá um serviço aí, certo? Amanhã eu vou para live fantasiado. Vou de Conga Conga, vocês vão ver só. Aquela Gretchen anos 70, me aguardem. Bom, gente, espero que vocês fiquem bem, ressignifiquem os felizes aniversários. Beijo grande. Para quem puder estar amanhã, até amanhã. Se não, um bom carnaval, bom feriado, boas festividades, bons descansos, boas fantasias, né? E até breve. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite. obrigado, boa noite. Imagina, tchau, Noite a tchau. todos.